Agora vamos resolver questões de compreensão de textos da banca Fundação Carlos Chagas. A FCC é uma banca que, no sentido de prova de técnico e prova de analista, ela é ótima. Você vê bastante diferença entre técnico e analista. Os cargos técnicos têm provas mais fáceis, em geral, do que o analista, exceto quando é um concurso aí maior, de grande destaque, assim, concurso com muita concorrência, aí qualquer prova é difícil. Mas quando não, ela diferencia bem, sabe? Como tem que ser, né? Aqui entre nós, cargo técnico não pode ser tão difícil quanto analista. Deveria ser assim sempre. Aqui é um poema. E agora a gente vai trabalhar questões de compreensão de texto da FCC. A primeira é do poema. Fazia frio, e o frio que fazia não era esse que a carne nos conforta. Cortava assim como em carniçaria. O aço das facas incisivas corta. No poema, o eu lírico compara o frio a... Então, vou achar as equivalências, ó. Onde é que ele falou em compara? Assim como. Tá comigo? Ó, cortava, assim como. Achei a parte de compara. O frio. Ó. O frio cortava. Esse cortava manda a seta para o frio. O sujeito dele elíptico é um sujeito oculto. Então, quem é que cortava? O frio. Então, ele está mandando seta. Então, o frio cortava como? Agora vamos ver. Em carniçaria, o aço... Então, repare que havia uma intercalação. Isso aqui é uma intercalação, sem vírgulas, mas é. Você teria que pular a intercalação. Então, assim como em carniçaria, o aço das facas corta. Então, esse assim como compara o frio, pulem em carniçaria, com ó, não é o aço das facas? Faca, caixão, túmulo, fantasma, carne. Resposta letra A. Hein? Olha isso, gente. Né? Gostou? Não, André, eu ainda tô aqui voltando do intervalo. 6. Vamos outra. Essa aí é de analista. Olha como já são assertivas maiores, ó. Ao contar uma experiência escolar e prestar seu depoimento sobre o que seja avaliar a si mesmo, o autor do texto, no terceiro parágrafo, questão de recorrência, se recorre ao terceiro parágrafo, considera que essa tarefa... Então, vamos lá. Vamos para o terceiro parágrafo e vamos ver a parte em que ele fala em que ele conta uma experiência escolar e presta seu depoimento sobre o que seja avaliar a si mesmo. Então, vamos lá. Terceiro parágrafo. Então, ó, aqui ele conta, ó, ainda quando estudante do ensino médio, foi-nos oferecida por uma professora a oportunidade de nos avaliarmos a nós mesmos. Então, ó, ao contar uma experiência escolar e prestar sobre seu depoimento sobre o que seja avaliar a si mesmo, eu já começo a achar correspondência no início, porque achar as paráfrases, isso te dá uma segurança de que você está olhando para o lugar certo, ó. Avaliarmos a nós mesmos. Achei, ó. Avaliar a si mesmo. Beleza. Agora a gente vai achar a parte em que ele conta a experiência para a gente saber essa tarefa, que é a tarefa de avaliar a si mesmo, que é contada na experiência. Então, eu tenho que saber essa tarefa, o que ela significa. Vamos achar? Adriana, que tarefa? Tarefa de avaliar. Ele agora vai explicar. A atribuição obrigatória da nota do trabalho de cada um a cada um estaria reservada.
Olhamo-nos intrigados. À primeira vista, parecia ser aquela uma oportunidade de ouro para todo mundo se dar nota máxima. Mas o que vem depois do mais é sempre o mais importante, não esqueça isso nunca, né? Então, à primeira vista, uma oportunidade, mas antes do mais vem coisa boa, oportunidade de ouro. Depois do mais, vai vir o mais importante, ó. No momento seguinte, sentimos que estávamos sendo convocados para uma tarefa superior e nada oportunista. Nada oportunista. Ele vai explicar. A de cada um revelar para si mesmo que tipo de ética havia dentro de si, que valores lhe caberia defender como verdadeiros. A professora nos oferecia, assim, um espelho crítico diante do qual podíamos fazer alguma micagem ou reconhecer e enfrentar a verdade dos nossos limites. Foi uma lição preciosa, nada fácil, aliás, de se sustentar com a honestidade que ela reclama. Então, peraí, antes do mais, ele disse que era uma oportunidade de ouro. Depois do mais, ele disse que, na verdade, era uma lição. Ou seja, um desafio, né? Não que seja negativo, mas você entende? Aparentemente era fácil, depois viu que não era, era uma lição. Então, por isso eu trabalhei aí as polarizações. Lembrando que essas bancas são sempre assim. Elas gostam de textos que têm conjunção adversativa, porque eles são uma ótima maneira, textos assim, estruturas assim, são uma ótima maneira de você verificar se o leitor consegue entender o que é mais relevante e o que é menos relevante. E o que é mais relevante é isso, ó, é uma lição preciosa, nada oportunista, um espelho crítico, beleza. Então vamos lá. Letra A. Acaba sendo pouco proveitosa, contraria princípios fundamentais, constitui um salutar desafio, pressupõe um tal grau de maturação ética, torna-se pedagogicamente necessária. Você repare que todas as alternativas começam do mesmo jeito. Por que as bancas fazem assim? Você vê, muito parecida com a VUNESP. Elas começam do mesmo jeito. Isso não é à toa. É para você. É a banca dizendo, ó, primeiro, olhe o início da assertiva. E veja, a tarefa. A tarefa. Você viu lá, a tarefa é o quê? A tarefa é superior e nada oportunista. Tudo bem? Uma lição preciosa, ok, superior, mas nada fácil. Beleza, letra A. Acaba sendo pouco proveitosa. Eu já vi que não é, porque é uma lição preciosa. Contradiz o texto. Então, ó, a letra A, eu já vi que o erro dela está aqui. Tá bom? Estou marcando os erros. B. Contraria princípios fundamentais de um processo de avaliação, que não pode recair sobre quem o promova. Contraria princípios fundamentais? Não, ele está falando que foi uma lição preciosa. Muita gente que marcou a B falou assim, isso aí eu vou te dizer, o aluno não pode ficar se avaliando, não. Que isso, o texto não fala isso, muito pelo contrário. Então, já vi, aqui mesmo dá para ver que ele diz que é precioso, fora. A B também está errada. C, você está vendo como só de ler o início você consegue eliminar. C, constitui um salutar desafio. Salutar. Salutar é coisa boa ou coisa ruim? Coisa boa. Lição preciosa. Ó, salutar desafio. Ó, salutar é a lição preciosa. E desafio é o nada fácil. Olha isso. Gostei. Gostei, ó. A letra C está aqui também. Gostei. Mas ela tá linda. Vamos continuar. Para os compromissos éticos pessoais, para os compromissos... Ele fala em compromissos éticos e pessoais,
Ele fala. Ó, ética, tá vendo? Tem que achar tudo, hein? Não é para ler correndo, não, ó. Éticos. Ele fala em compromissos pessoais. Hein? Cada um revelar para si mesmo. Olha que demais. Olha que perfeita. Olha como a banca é técnica. Olha como é uma banca séria. Então, pessoais está lá. Cada um revelar para si mesmo. Tudo bem? Achou? Então, a C está aqui também. E a C está aqui também. Ética é o ético. Vamos ver o final. Que forçosamente estarão envolvidos. Drinha, achei forte esse forçosamente, minha filha. Não gosto quando o negócio é forte assim. Calma. Calma, pare de achar que as coisas são fortes. Pare com isso. Isso aí já foi. Ó, forçosamente. Por quê? Forçosamente. Ó. Quando ele diz. Lá no final. Foi uma lição preciosa, nada fácil. Aliás, de sustentar com a honestidade que ela reclama. Ele está dizendo que a lição reclama. A lição, que é a lição de se avaliar, reclama essa revelação de honestidade de princípios. Reclamar é o mesmo que forçosamente envolver. Porque se ele está dizendo que a tarefa reclama esse tipo de teste, então é porque esse teste de compromissos éticos e pessoais estarão forçosamente envolvidos. Então, forçosamente não extrapola nada. Na verdade, ele está lá no texto. Principalmente no final. Pegou? Ó. Linda. Vamos ver se alguma iria competir com a C. D. Pressupõe um tal grau de maturação ética que acaba por tolher seu aproveitamento. Ele fala de ética. Ele fala de ética lá, tá? Ó, ele não fala de maturação, mas ele fala de ética, ó. A de cada um revelar para si mesmo que tipo de ética. E aí ele diz, ó, pressupõe um tal grau de maturação. Esse maturação, na verdade, não é uma maturação ética, é cada um revelar que tipo de ética. Revelar a ética que se tem não é maturação ética. Olha como a banca vai extrapolando. Mas não é só isso, ó, que acaba por tolher seu aproveitamento. Tolher não é coisa ruim. E ali ele não fala que foi uma lição preciosa. Então, se ela foi preciosa, então ela não acaba por tolher. Fora a letra D, contradição ao texto. E a letra E, torna-se pedagogicamente necessária. Pedagogicamente necessária pode ser a paráfrase de uma lição preciosa. Ó, uma lição preciosa. Tá vendo? Oportunidade de ouro. Pode ser. Dri, achei forte. Guarda, ó. Para que jovens estudantes se deem conta da inoperância de seus valores improvisados. Jovens estudantes se deem conta da inoperância de seus valores. Onde é que está escrito isso? Uma lição para que jovens estudantes se deem conta da inoperância dos seus valores improvisados. Porque o jovem, ele é assim, ele vive no improviso. Onde é que está isso? Não, Adriana, isso não é verdade do texto, isso é verdade da vida. Quando ele diz lá, um espelho crítico diante do qual podíamos fazer alguma micagem ou reconhecer e enfrentar a verdade dos nossos limites, ele está falando que é uma lição para enfrentar os limites. Mas daí a dizer que, para que jovens estudantes se deem conta da inoperância, isso aqui pode ser uma verdade da vida, mas extrapola o texto. Resposta letra C. Entendeu? O mais importante aqui, ao resolvermos aí várias questões, é você entender que as bancas se parecem,
que as técnicas são muito parecidas, no sentido de coloca um vocábulo tolher, e o texto diz o contrário, não é tolher a criatividade, pelo contrário, é uma lição proveitosa, são palavras que invertem, é o erro por contradição, ou o erro por extrapolação na letra E, porque na letra E, a pessoa que marcasse a E, ela falaria assim, realmente os jovens, olha, os jovens têm que se dar conta do quanto os valores deles, improvisados, não estão com nada. Aí a pessoa começa a viajar. Não, é tudo igual. Ó, vamos mais. Você está com a banca Fundação Carlos Chagas, é uma banca que eu amo. Outro dia a gente estava conversando sobre isso, eu falei, gente, a banca mais séria em língua portuguesa não era, né? Porque eu já estou muitos anos nisso. Lá no início ela era trash, mas hoje ela é uma banca extremamente séria. Passa quem estuda. Só que quem estuda sabe que vai passar. É uma banca justa, não é para amador. É uma banca justa. Então, assim, é fácil. Não é. Mas você tem a certeza de que você vai conseguir, porque ela não é uma banca que invente firulas, sabe? Gosto muito dela. FCC. Questão 7. Aproveite, a última da banca. Próximo bloco vai ser FGV. Ó, analista, prova para analista. De novo, ao se considerar um processo de avaliação, deve-se levar em conta, de acordo com o primeiro parágrafo do texto, está aqui, questão de recorrência. Ao se considerar um processo de avaliação, vou achar as equivalências, onde é que ele fala de se considerar um processo de avaliação? Venha comigo, ó. Primeiro, ler e compreender. Ó. Avaliar é atribuir algum valor a algo ou a alguém. Nesse sentido, nossa atenção recai, em geral, sobre o que ou quem está sendo avaliado. Um carro, um modo de vida, um governo, uma empresa, uma pessoa, imediatamente surge, logo, diante de nós, o objeto de uma avaliação, na iminência ou no momento mesmo de ser qualificado. Mais, que vem depois do mais salva, ó. Pensa-se pouco no sujeito da avaliação. Ó. Então, ó, mais, pensa-se pouco no sujeito. Dri, o que é sujeito? Sujeito manda a seta para quê? Ó. Quem está avaliando. Ó, antes do mais, o que ele tinha dito? Quem está sendo avaliado. Atenção recai sobre quem está sendo avaliado. Um carro, um modo de vida, um governo, uma empresa, uma pessoa, imediatamente surge o objeto. Então, de um lado eu tenho, antes do mais, o objeto. Normalmente a pessoa valoriza o objeto. Depois do mais, o autor, ao ponto de vista dele, a crítica. Pensa-se pouco. Isso aqui é um modalizador. Pouco, ele está criticando. Ó, no sujeito. Sujeito. Que logo depois ele esclarece com os 2 pontos. Sujeito da avaliação. Aí vem com os 2 pontos, eu sou feliz. Ó, ele vai explicar. Afinal, quem está avaliando? Aí ele diz, não é uma pergunta que costuma se antepor. Não é uma pergunta, manda a seta para onde? Essa pergunta. Quem está avaliando? Aí ele está dizendo que não é uma pergunta que costuma se antepor a um processo de avaliação. E, no entanto, o que vem depois da adversativa salva. O que vem depois da adversativa salva é o mais importante, ó. Esta depende fundamentalmente dos critérios já assumidos pelo avaliador. Presta atenção, setas. Esta manda a seta para quê? Esta manda a seta para quê? Você tá ligado comigo, né? Dri, tô. Você não tá viajando aí não, né? Quem é o esta? A avaliação. A avaliação depende dos critérios já assumidos pelo avaliador. Quem é o avaliador? O avaliador retoma quem? Quem está avaliando. Então, entendi, Dri. Entendi que com esse depende, a tese do texto é, ele quer dizer que
A avaliação, aí você faça gráficos, porque com FCC, essas bancas de Unesp, o ideal é até fazer gráfico, um resumo ao lado, para você não perder a sanidade. A avaliação ali, ele trazia o objeto, que é o objeto avaliado. Então, primeiro, antes do mais, ele falava do objeto avaliado, e depois do mais, ele falava do sujeito que avalia, né? E ele diz que o objeto avaliado, segundo o ponto de vista do autor, não deveria ser o mais importante, é menos importante, porque vem depois, antes do mais. O que ele quis foi ressaltar a importância do sujeito que avalia, o avaliador. Tá bom? Pronto. Então, olhe para cá. Deve-se levar em conta o quê? O objeto ou o sujeito? O sujeito. Sujeito que é o agente. Vamos brincar de objeto-sujeito? Objeto eu vou usar o, sujeito eu vou usar S. Letra A. Uma rigorosa caracterização do objeto. A letra A está valorizando o. E segundo o texto, a valorização é do sujeito. Por isso não pode ser a letra A. Ela inverte. B. A identificação inicial do agente. Gostei, agente é o S, é o sujeito. Tô gostando. Ó, deve levar em conta, volte sempre ao enunciado para não se perder, ó. Deve-se levar em conta a identificação inicial do agente, da avaliação, e dos critérios. Peraí, Dri, critérios eu não me lembro dos critérios. Tá aqui, ó. Esta depende dos critérios já assumidos pelo avaliador. Critério está aqui, avaliador está aqui. Agente é o avaliador. Critérios está expressamente colocado no texto. Linda a letra B. Vamos ver se alguma vai competir com ela. Deve-se levar em conta o fato de que nada deve se antepor a esse processo para não torná-lo vicioso. Nada não. Olhe para o gráfico. Nada não. O sujeito deve. O sujeito. A letra C, esse nada aí. Ó, e outra coisa, olha como as assertivas começam do mesmo jeito. Ó, rigorosa caracterização do objeto, identificação do agente, nada deve se antepor. Olha como o início da assertiva te salva. Ó, a objetivação desse processo. Aí o cara já começa a ficar objeto, objetivação, quem sou eu, vou morrer, não sei mais quem sou eu, né? Porque a banca começa a criar, a FCC é muito assim, ela tenta vencer pelo cansaço. Aí você fala objetivação, aí você olha de novo para o gráfico quando você achar que está perdendo a sanidade. O objetivação é o O do objeto. E aí, não é para levar em conta o O, é para levar em conta o S, que é o sujeito, o agente, o avaliador. E muita gente ficou em dúvida na E. A flexibilização desse processo de acordo com os valores subjetivos de seu agente. A letra E está priorizando o S, como deve ser. O agente é o sujeito. Só que ele está dizendo flexibilização de acordo com os valores subjetivos. Compare a E, aí você ficou em dúvida entre duas, B e E, compare as duas. Ó, a B fala do agente igual a E. Então, até aí elas estão iguais. Quando ela diz identificação do agente e dos critérios, olha como é importante você comparar as duas que vão sobrar. Ó, a letra B fala dos critérios que basearão o trabalho. A letra E fala dos valores subjetivos. Só em comparar as duas, você não consegue ver que elas se contradizem? Uma fala de critérios do agente, ou seja, critério é algo objetivo. E a outra fala de subjetividade, valores subjetivos. Pronto, o que vai decidir é isso. A banca faz de propósito. Ela planeja que o candidato vai ficar com essas duas e ele vai olhar para as duas e vai ver, tá, vai ao texto, é uma questão de compreensão. Quando ele diz que a avaliação depende dos critérios,
já mostrei isso para você, mas estou voltando. Se ela depende dos critérios, então é por isso que não pode ser a letra E, porque a letra E fala em flexibilização de acordo com valores subjetivos. E o texto fala não de flexibilização, muito pelo contrário, fala que depende dos critérios. Que demais. A letra E inverte a B. Por isso, resposta letra B. Entendeu? Eu ficaria aqui treinando com FCC o dia inteiro. Próximo bloco. A banca dos provérbios, das frases metafóricas. Você já treinou isso um pouquinho comigo, então você vai tirar de letra.